Olá, sexto ano, bom dia, crianças. Hoje, iniciando a nossa semana, hoje segunda-feira, dia 22 de março, hoje nós vamos ter a nossa aula de oficina de negócios e vamos só relembrar um pouco do que falamos no nosso capítulo 1, ok? Então, o nosso capítulo 1, que fala de pensando no empreendedorismo, certo? Não sei se vocês lembram que nós falamos um pouquinho que o empreendedorismo, ele não está relacionado somente à abertura de um negócio, não é isso? Quem quer abrir uma empresa, quem quer trabalhar. Então, o empreendedorismo, ele está relacionado a várias situações que nós vimos aí no nosso dia a dia, não é isso? E algumas situações que nós levamos para a nossa vida. Então, falamos também um pouquinho de vocação, porque vocês estão aí iniciando uma jornada. Talvez alguns de vocês já tenham em mente qual é a vocação que vocês pretendem seguir, certo? E também muitos de vocês também não sabem ainda, não faz a menor ideia de qual vocação possui. E nem se preocupe, porque isso é normal. Vocês vão ter toda a vida aí para poder, toda essa parte escolar do Fundamental 2, depois vocês vão entrar no ensino médio e vocês aos poucos vão desenvolvendo habilidades, certo? Aumentando também algumas habilidades e aos poucos vocês vão descobrindo a vocação, ok? Então, falamos também de habilidades e competências, isso? Vimos também que temos algumas atitudes empreendedoras, como a curiosidade, a persistência e a iniciativa. Até perguntei qual dessas três características você desenvolve mais ou você possui mais. Você é mais de tomar iniciativa, você é mais curioso ou você é mais persistente, certo? Então, lá na nossa última aula de matemática da sexta-feira, que nós tivemos 2 vídeos, se por acaso você só assistiu um, certo? Corra que nós temos aí 2 vídeos da sexta-feira, com a nossa atividade de classe e de casa. Eu falei o nome de alguns alunos que estão entregando as atividades pelo aplicativo. Então, não fique de fora. Todas as aulas eu vou falar o seu nome. Se você está aí presente, você vai deixar uma mensagem no aplicativo para que a gente possa se comunicar e ficar mais perto durante esses dias que nós estamos distante, para os que estão vindo presencialmente, e você que está em casa, a gente possa ficar mais próximo ainda, certo? Então, no final dessa aula, eu vou também falar os nomes dos que estão entregando as atividades e que estão aí. Então, o empreendedorismo, certo? Esse conceito de empreendedorismo, ele é bastante amplo, não é isso? Então, pode entender várias coisas, como imaginar, realizar, ser criativo, transformar ideias. Então, tudo isso está relacionado ao nosso empreendedorismo. E nós também trabalhamos com fábulas, certo? Recebi histórias ótimas, né? Eu pedi para vocês colarem no caderno, né, uma fábula que vocês encontraram de jornal, de revista, ou vocês encontraram na internet. E depois eu pedi para vocês criarem. Então, recebi as histórias, acompanhei, certo? Muita gente usou aí a criatividade. Então, trabalhamos com a fábula no livro da página 9, certo? Quem tem o livro vai acompanhar e acompanhou as aulas, né?
na página 9, que tem a fábula do Quando os Bichos Falavam, certo? Essa foi a fábula que nós trabalhamos nas nossas aulas. Então, uma observação que eu quero fazer: se você não fez as atividades, corre, ainda dá tempo de fazer, mandar pelo aplicativo, porque todo mundo que está mandando está ganhando aí pontinhos extra, pode ser no seu teste, pode ser na sua prova, então não deixe de mandar. Se você não fez a atividade do livro, você vai fazer da página 10 e da página 11, ok? A página 10, nós temos aí umas questões sobre a fábula Quando os Bichos Falavam. Eu li a fábula, eu li todas as questões para quem não tinha livro, copiar no caderno na nossa disciplina de oficina de negócios. Lembrem, não podemos misturar a disciplina de matemática com a disciplina de oficina, certo? Ok? Então, expliquei que a questão 2 do livro, da página 11, certo? Nós íamos falar sobre um lanche coletivo, que se fosse possível, nós iríamos fazer em sala. Então, a questão 2, vocês não iriam fazer, certo? Porque precisa aí da sala de aula, de uma atividade em equipe, e no momento a gente não vai conseguir ainda realizar essa atividade. Então, a questão 2 vocês não iriam resolver, certo? Aí temos a questão 3, que fala de empreendedorismo, a questão 4, para vocês colocar verdadeiro ou falso. Então, agora vocês vão abrir o livro na página 12, ok? Página 12. E se você está sem o livro, você vai abrir o seu caderno, certo? Na disciplina de oficina, vai colocar lá a data de hoje, 22 de março, e vai colocar como atividade de classe. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos observar. O que é que diz na página 12? Neste capítulo, aprendemos o que é empreendedorismo e as principais atitudes empreendedoras. Para isso, exploramos a necessidade de cultivar essas atitudes e desenvolver habilidades e competências individuais para a realização de ações empreendedoras. Agora, produza um texto respondendo e discutindo sobre as seguintes condições. O que você achou desse capítulo? O que mais lhe chamou a atenção? O que você imaginava sobre empreendedorismo antes do estudo desse capítulo? Conforme o tema estudado, os conhecimentos compartilhados e construídos, pontue-se você acha alguém com características empreendedoras e a discorra sobre estas. Então, o que é que ele quer que você faça? Primeira coisa, você vai responder essas 3 perguntas. O que você achou do capítulo? O que mais lhe chamou a atenção e o que você imaginava sobre empreendedorismo antes desse capítulo? Você vai responder essas perguntas e vai criando um texto. Tem aí as linhas para quem vai fazer no livro e quem não tem o livro vai fazer no caderno, certo? Respondendo as perguntas e você vai montando o seu texto, certo? Tudo o que você viu, certo? E sobre as características empreendedoras que você também pode acrescentar aqui. Além das 3 perguntas que você tem que responder, você pode colocar qualquer outra coisa sobre todo esse capítulo 1 que nós vimos. Então, você vai criar um texto agora, certo? Não tem importância, se você quiser fazer agora, você pode parar aí o seu vídeo, a sua atividade, pode fazer no seu caderno ou no livro, ou então você pode fazer no final na nossa aula. O ideal é sempre vocês fazerem a atividade de classe
e a de casa enquanto estão assistindo o vídeo, porque vocês podem tirar dúvida e assim não acumulam as atividades. Depois que fizer o seu texto, mandem pelo aplicativo, ok? Então, essa vai ser a nossa primeira parte da atividade de classe, ok? Independente quem está com o livro, quem está sem o livro, não vai deixar de fazer a atividade, ok? Tudo foi falado, quem está com o livro pode acompanhar e quem está sem o livro também não vai ficar de fora, ok? O capítulo 2, ele ainda traz uma relação sobre empreendedorismo. É uma continuação, certo? Do capítulo 1. Então, eu já dei esse aviso, mas eu vou avisar novamente para quem não lembra ou não assistiu às aulas, que eu espero que tenha assistido. O assunto do nosso teste é o capítulo 1 e o assunto da nossa avaliação vai ser o capítulo 1 mais o capítulo 2. Mas não se preocupem, porque quando isso for acontecer, vocês vão receber todas as datas, o horário, as datas, os dias certinhos, certo? E todos os conteúdos. Eu só estou avisando antecipadamente para vocês já irem se preparando aos poucos e não deixar tudo para em cima da hora, certo? Então, vamos acompanhar agora na nossa página 13, no nosso capítulo 2. Somos todos empreendedores. Todos somos empreendedores e já nascemos com característica empreendedora. Será que você já nasceu com alguma característica empreendedora? Quando imaginamos que o empreendedorismo é uma prática muito antiga, surgida desde os primeiros agrupamentos humanos e que sempre teremos tais manifestações, podemos refletir também sobre a importância de despertar habilidades que ainda não foram descobertas. Todos nós temos um potencial para avaliar situações, identificar problemas e pensar em soluções. Isso foi fundamental para a sobrevivência da humanidade, que ao passar dos séculos foi desenvolvendo soluções para tornar nossa vida mais confortável e longeva, né? A gente ter aí uma vida muito longa. Isso significa que a ação empreendedora também está ligada à sobrevivência e à coletividade. Isso porque muitas soluções permitiram um benefício coletivo. E no seu cotidiano, será que é possível encontrar ações empreendedoras entre pessoas jovens? Observe o exemplo abaixo. Então, veja aí, se você está com o livro, você vai observar a figura. Se não, você vai só ouvir e acompanhar. A primeira figura, certo? Tem uma menina fazendo reciclagem. Tem lá o vidro do plástico, do papel, do metal, do vidro e do orgânico. Então, isso daí também é empreender, certo? Está cuidando do meio ambiente. Então, veja aí, uma forma de empreendedorismo, certo? E a segunda, certo? Está ajudando pessoas, certo? Então, também é uma forma de empreendedorismo, ok? Aí você vai agora para o seu caderno, independente de quem está com o livro ou não, agora no caderno, certo? Nós vamos para a questão de número 1 para a nossa atividade, ainda de classe, certo? A nossa atividade 1. Você vai desenhar, certo? Coloquem aí, questão de número 1. Desenhar uma representação
de uma atitude empreendedora, certo? Então essa vai ser a questão 1 da nossa atividade de classe, certo? Independente a ele, quem está com o livro, sem o livro, essa é a nossa atividade 1 de classe que você vai fazer no caderno. Você vai desenhar aí uma representação de uma atitude empreendedora, certo? Então você pode pesquisar no seu próprio livro, certo? Pode observar alguma revista, alguma figura que vem em jornal, ou se você quiser pesquisar na internet, alguma atitude empreendedora, e você vai desenhar e representar no seu caderno. Lembre que a gente pode ter organização, pode ter criatividade, pode ter iniciativa, pode ter persistência. E eu não quero o empreendedorismo relacionado somente à abertura de um próprio negócio, certo? Como tem as figuras representando aí no nosso capítulo 2, certo? Então, tudo de ação empreendedora está ligado à questão de sobrevivência e coletividade. Então, vocês vão ser muito criativos e vão fazer aí um desenho. Quem quiser pintar também vai ficar melhor, vai ficar bem organizado. E essa vai ser a nossa questão de número 1. Na página anterior, nós vimos as situações cotidianas que exigem criatividade, como já falei, e iniciativa. Temos exemplos de questões do nosso cotidiano que nos convidam à ação. O que fazer com os resíduos que produzimos e como proporcionar apoios àqueles que não têm recursos suficientes, certo? Então, como eu citei no primeiro exemplo, ele fala aí que Larissa propõe a coleta de lixo, uma ação importante para o processo de reciclagem, que minimiza o impacto dos resíduos do meio ambiente. Então, veja só, tratar o meio ambiente também é uma ação empreendedora, certo? Já embaixo, que tem a criança ajudando os idosos com agasalho, certo? Fazendo lá a distribuição, de agasalhos, oferece proteção contra o frio àqueles que não têm. É uma iniciativa importante para o inverno na saúde e para o bem-estar de pessoas. E ambos os casos estão relacionados à cidadania, que estão aí realizados a empreendedorismo, certo? Então, os dois comportamentos parecem comportamentos muito comuns, mas são atitudes empreendedoras, certo? Tanto Larissa quanto Paulo usaram a criatividade e tiveram uma ação empreendedora importantíssima, que foi a iniciativa. Então, não esqueçam, iniciativa tem aí como uma base fundamental para o empreendedorismo. Também podemos dizer que eles foram líderes, já que conseguiram engajar mais pessoas no mesmo propósito, melhorando tanto o ambiente como ajudando a vida de outras pessoas. Então, essas atitudes são intenções que podem resultar em realizações, certo? Então, nos dois exemplos, eles tiveram uma atitude favorável às realizações empreendedoras, certo? Perceba que essas realizações foram caracterizadas pela economia ou associada ao mundo empresarial? Não, a gente nem falou de economia e nem falou de empresa, mas sim uma relação de cidadania. Falamos do social. Essas ações sociais de cidadania podem ocorrer dentro de uma empresa, sim, a qual uma determinada pessoa trabalha, mas pode ser também comum numa escola ou no ambiente em que vivemos, certo? Então,
Isso daí também está relacionado ao empreendedorismo. Só que agora vocês vão ver outra forma do empreendedorismo relacionar aí as suas atitudes, que é dentro da própria empresa. Então, se você está com o livro, vai acompanhar na página 14, que tem duas figuras. A figura 1 tem profissionais debatendo medidas para reduzir o impacto da empresa no meio ambiente. Ou seja, aquela atitude social de cidadania que Larissa e Pedro tiveram, pode ter dentro de uma empresa, certo? E na figura 2 tem pessoas colaborando e tem iniciativa de auxiliar um colega de trabalho. Então, tem aí duas pessoas, certo? No caso, tem 3 pessoas e 2 estão ajudando uma. Então, isso aí também tiveram a iniciativa e está relacionado aí à área empresarial. Então, vejam que essa parte de cidadania, relações sociais, está totalmente integrada aí à nossa parte de empreendedorismo. Então, como eu já falei no começo, as atitudes empreendedoras estão presentes em nosso cotidiano, independente se é profissional ou é do indivíduo relacionado à sua situação de vida. Ah, mas como é que eu vou? Muitas pessoas, com certeza, no começo se perguntam: por que eu vou trabalhar em empreendedorismo se eu sou tão jovem, não trabalho, não tenho vontade de ter um negócio, não quero abrir nenhuma empresa, certo? Estou estudando. Então, muitas pessoas se perguntam isso, porque acham que o empreendedorismo só está relacionado à parte empresarial. E vocês, aos poucos, vão descobrindo que qualquer atitudezinha que vocês tenham na vida de vocês está relacionado a empreendedorismo, certo? Quanto àquelas atitudes que nós vimos que acontecem no mundo profissional, mas também podem ter situações no nosso dia a dia. Pode ter muitos obstáculos, com certeza, mas nós temos a chance de vencer todos esses desafios. Além de habilidades e competências e atitudes, o empreendedorismo também quer que você tenha um propósito. Você tem que ter um propósito para a sua vida. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você busca? Você tem que ter um propósito, certo? Larissa, no caso, queria melhorar o tratamento de resíduos na escola, fazendo a coleta, certo? E Paulo queria ajudar as pessoas carentes. Então, isso aí é o propósito que eles tinham para a vida deles naquele momento, certo? Esses propósitos é o ponto na qual a gente vai descobrindo as nossas habilidades e as nossas competências e vamos tendo atitudes para poder colocar em prática. O ponto mais importante é que esse propósito pode cobrar da gente habilidades que a gente não tem. Aí vai ficar um pouco mais difícil, né? Pode ter alguma atitude que a gente não possui, isso, mas pode ser que você não possua, mas pode ser que algum colega seu ou alguns colegas seus possuam aí essas habilidades. Então, por isso, a capacidade de se organizar e agir de uma forma coordenada é muito importante. Quando o propósito ele é compartilhado por 2 ou mais pessoas, temos aí essa atitude colaborativa. Trabalhar em grupo, às vezes, é muito melhor do que trabalhar sozinho, certo? Quando a gente soma, no caso, se eu somar o meu potencial com o potencial de outras pessoas, eu posso ter um resultado aí bem melhor
num intervalo de tempo muito curto, certo? Então, você já pensou o quanto produtivo você seria se aproveitasse melhor a maneira do que você sabe fazer de melhor, certo? Então, quando a gente une o seu potencial, podendo realizar algo muito melhor do que eu pudesse estar realizando sozinho, isso a gente chama de sinergia. Você gosta de fazer uma coisa e você se une com outras pessoas com o mesmo propósito de realizar aquilo dali. Então você junta o seu potencial com o potencial de outras pessoas. Isso a gente chama de sinergia, certo? É uma junção aí da energia de duas ou mais pessoas, certo? E por falar em trabalhar em equipe, será que você já escutou a palavra Ubuntu, certo? A expressão Ubuntu. Se você não escutou ainda, a gente vai trabalhar muito com ela no nosso capítulo 2. Se você já ouviu, espero que você tenha gostado do que escutou por aí, certo? Trata-se de uma filosofia africana, certo? Que preza pelo trabalho em equipe, certo? Para entender melhor, nós vamos acompanhar a história na página 16, certo? Ubuntu, a partilha que conecta. Um antropólogo visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais eram os seus valores fundamentais. Assim que lhe ocorreu uma brincadeira para as crianças, ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse o seguinte a elas: a primeira que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas. Mas quando o homem deu o sinal para que começassem a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo inusitado. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegar ao mesmo tempo, todas desfrutaram do prêmio. Elas se sentaram e repartiram as frutas. O antropólogo lhe perguntou por que tinha feito isso, quando somente uma poderia ter ficado com todo o cesto. Uma das crianças respondeu: Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estaria triste? O homem ficou impressionado pela resposta sensata desse pequeno. Ubuntu é uma antiga palavra africana que na cultura zulu de Xhosa significa sou quem sou porque somos todos nós. É uma filosofia que consiste em acreditar que cooperando se consegue a harmonia, já que se consegue a felicidade de todos. Então, a sua questão 2 da atividade de classe vai ser aí falar sobre esse texto. Então, a questão 2, fale sobre o texto Ubuntu, a partilha que conecta, certo? Questão de número 2 da atividade de classe. Então, a nossa questão 2 vai ser só para você falar sobre o texto Ubuntu, a partilha que conecta, dizer se você gostou, por que você gostou, certo? Se você já ouviu falar, se você infelizmente não gostou, você vai dizer por que você não gostou, mas eu espero aí que todo mundo tenha gostado, certo? Porque realmente trabalhar em equipe é uma coisa muito boa para todos, tanto para quem vai ser o líder, tanto para quem vai ser o liderado, ou se vai todo mundo trabalhar em conjunto, certo? Então, agora vocês vão colocar aí a nossa questão 1 da atividade de casa, certo? A nossa atividade de casa
vocês vão colocar aí no caderno, todo mundo colocando no caderno a atividade, a questão 1. Vocês vão pesquisar sobre essa expressão africana, Ubuntu, certo? Vocês vão fazer uma pesquisa, certo? Não é para colocar nada que vocês encontraram aí nesse texto, vocês? Não é para falar sobre o texto. Para falar sobre o texto é atividade de classe. Questão 2. Vocês vão fazer uma pesquisa a mais, porque vocês vão encontrar muita coisa falando sobre essa expressão africana. Ok? Então, vocês podem pesquisar aí, vão copiar no caderno de vocês. O mínimo tem que ser uma folha, certo? O máximo aí é livre. Então, essa vai ser a nossa atividade. Então, mandem as atividades pelo aplicativo. Não deixem de ficar sem a sua pontuação extra, ok? Então, novamente, estou recebendo as atividades de Maria Clara Simões, Maria Júlia Salves, João Pedro Lopes, Maria Clara Oliveira, Maria Sofia Gomes e Paulo Leme. Então, não deixem de entregar e não deixem de o seu nome não estar nessa lista, porque você não está recebendo os seus pontos, ok? Então, tenham uma segunda-feira, uma ótima semana e boa aula a todos.